Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Salve espectadores do canal! Sempre que se fala de Vietnã, as pessoas lembram da guerra entre o Vietnã do Norte e os Estados Unidos. Mas o caminho que levou a essa guerra começou bem antes, com as lutas de descolonização contra a França. E é sobre isso que o vídeo de hoje vai falar. Eu sei que depois de ver esse vídeo, muita gente vai pedir para eu fazer um outro vídeo sobre a Guerra do Vietnã. Eu já quis fazer isso no passado, mas depois de ver aquele documentário do Ken Burns sobre a Guerra do Vietnã na Netflix, eu perdi a vontade de fazer porque aquele documentário é muito bom, muito completo. Então se um dia eu for fazer vídeo sobre a Guerra do Vietnã, vai ser uma abordagem um pouco diferente, menos factual, ou talvez focando só num aspecto bem específico da guerra. Mas eu não vou prometer nada. E eu quero falar também da nossa promoção na Doppel Store. Ou você compra 4 camisetas e só paga 3, e o desconto é dado automaticamente quando você botar a quarta camiseta no carrinho. Ou você vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica no link que está ali e vai ser adicionado automaticamente no seu carrinho o livro Direita e Esquerda do Norberto Bobbio. Depois você só coloca 3 camisetas no carrinho e você paga as 3 camisetas, mais o livro sai de graça. E se nas duas promoções são muitas camisetas e você não quer, não precisa ou não pode comprar tantas, você pode conversar com seus amigos e fazer uma compra conjunta. Daí cada um leva uma camiseta e, no caso da segunda promoção, você ainda leva um livro de graça e vocês podem rachar o frete. Então aproveita porque as nossas camisetas são de excelente qualidade e tem estampas bem legais. Agora chega de papo e vamos pro vídeo. O recorte geográfico que a gente entende hoje por Vietnã fica na região conhecida como Indochina, formada pelo Vietnã, Camboja e Laos. E a população do país é formada por povos descendentes da miscigenação de chineses e por povos Thai. O estado de Nam Viet foi criado aproximadamente no século III a.C., mas conquistado pelos chineses um século depois. O domínio foi de 111 a.C. até 938 d.C. e de 1407 a 1428, quando os chineses voltaram e tomaram o território de novo. Quando o Nam Viet, esse estado, ficou livre dos chineses entre 938 até 1407, os povos da região foram migrando para o sul e conquistando a região do delta do rio Mekong, que pertencia ao Império Khmer, já decadente nessa época. Em meados do século XVI, o Vietnã fez crescer o olho das potências europeias, que já estavam pela região, começando pelos portugueses em 1535, passando pelos holandeses em 1636 e os franceses em 1680, todos tentando estabelecer postos de comércio no Vietnã para tentar monopolizar o comércio da seda, da porcelana, da borracha, madeira e das especiarias, e para inserir o cristianismo na região também. A primeira missão católica ao Vietnã foi realizada em 1615, onde atualmente fica a cidade de Da Nang. No fim das contas, foi a influência francesa que acabou se solidificando lá, e a partir de 1858 começou o esforço francês de ocupar toda a Indochina, usando a desculpa de defesa dos missionários católicos que atuavam lá. A conquista se concretizou entre 1883 e 1884, mas a resistência local continuou até pelo menos 1898. Nesse período, a monarquia vietnamita foi abrindo as pernas para os franceses, cedendo às vontades da França em troca de manter os privilégios que eles tinham. Mas boa parte da população não se conformou com isso, o que criou um senso de unidade, que bebia da inspiração da resistência aos invasores no passado, sob uma roupagem nacionalista moderna do século XIX. Os franceses construíam estradas e ferrovias para escoar o fruto da exploração na região, com condições de trabalho extremas e muito risco de morte envolvido. Só na ferrovia ligando Hanoi a Yunnan foram empregados 80 mil trabalhadores, dos quais 25 mil morreram, quase um terço de todo mundo que trabalhou nessa obra. A França anexou também o Laos e o Camboja, e consolidou o que ficou conhecido como Indochina Francesa, num governo bastante duro que trabalhava para a classe mercantil, o que fez com que na década de 1920 várias organizações nacionalistas contrárias ao domínio francês surgissem. Uma delas era a Liga Revolucionária Jovem do Vietnã, fundada por um jovem com um nome vietnamita que eu vou assassinar, como todos os nomes vietnamitas desse vídeo, que era Nguyen Dinh Cung, e depois se autoproclamou Nguyen Ai Quoc, e que no futuro ficaria conhecido pelo seu nome de guerra, Ho Chi Minh. A gente fala mais dele depois.
O começo da resistência anticolonial, que anos depois resultaria na expulsão dos franceses, começou em 1930, quando os soldados vietnamitas a serviço do exército colonial francês causaram um motim. A rebelião foi massacrada e o que sobrou das tropas se exilou no sul da China, onde em 1927 tinha sido criado o Partido Democrático Nacional do Vietnã, partido esse que foi bastante perseguido pela repressão francesa. Na mesma época, Ho Chi Minh, ainda com o nome Nguyen Ai Quoc, que traduzindo seria Nguyen, o Patriota, fundou o Partido Comunista da Indochina, ou PCI, fundindo vários grupos de inspiração marxista da região. Então, até o final do vídeo, quando eu falar PCI, lembre-se que é o Partido Comunista da Indochina. Esse grupo organizou um levante em 1930, mas ele foi esmagado pela legião estrangeira. Mas as falhas desse momento foram um aprendizado importante para o grupo. Nguyen já tinha se decepcionado com a intelectualidade da esquerda francesa por achar que a galera era arrogante demais, discutia demais, mas não saía muita coisa prática dali. Por conta disso, ele foi para a União Soviética e o PCI acabou criando uma doutrina criativa misturando marxismo, confucionismo, um nacionalismo anticolonial e aplicando tudo isso ao contexto da região. A longo prazo, essa estratégia funcionou. Aí veio a Segunda Guerra. E a região foi afetada pelo expansionismo imperialista japonês. Vários levantes populares ocorreram nessa época, com repressão muito violenta por parte dos franceses. Só que apesar da repressão, ficou claro que havia ali uma base popular mobilizável, e isso seria uma ferramenta importante para os comunistas vietnamitas. Além do mais, o PCI acabou recebendo apoio dos nacionalistas chineses, que eram conservadores. Não gostavam dos comunistas, só que como eles não podiam contar os nacionalistas vietnamitas com viés mais conservador, porque eram um grupo notoriamente corrupto, e os nacionalistas chineses não confiavam neles para ficar mandando dinheiro, armas, etc., eles tiveram que se virar do jeito que dava, já que era por uma causa considerada mais urgente, que era a luta contra o Japão. Em 1941, o PCI criou então a Liga pela Independência do Vietnã, Vietnam Doc Lac Dong Minh, meu Deus do céu, cujo nome em vietnamita depois foi encurtado para Viet Minh, que tinha como objetivo combater tanto a ocupação japonesa quanto os franceses, que voltariam assim que os japoneses fossem derrotados ou expulsos. A resistência deles era muito difícil, tinha que ser feita com poucos recursos, era perseguida por ser de esquerda, mas conseguiu criar um bom engajamento, mais do que eu no YouTube, por exemplo. Em 42, os franceses aumentaram a requisição de impostos e alimento. A pobreza entre os vietnamitas aumentou, e entre 43 e 44, cerca de 2 milhões de camponeses morrem por conta da fome e da desnutrição. Os japoneses ocuparam a região, mas mantiveram a estrutura administrativa francesa, da qual eles exigiam muitos recursos para o esforço de guerra do Japão. Enquanto isso, o Viet Minh fazia o trabalho de base, dava refúgio para a população estocar arroz, abria cursos de alfabetização e continuava preparando aldeões para a autodefesa. Em 1944, Nguyen, já chamando a si mesmo Ho Chi Minh, que traduzindo significaria Ho, aquele que ilumina, fez várias articulações políticas importantes para o movimento, incluindo com membros da esquerda francesa e alemã, e foi criado o Partido Democrático Vietnamita, juntando intelectuais, burgueses nacionalistas e outros grupos, mas ainda sob influência do Viet Minh. Em 45, os japoneses atacam os franceses em toda a Indochina, lembrando que nessa época Paris já tinha sido libertada dos nazistas, então a França deixou de fazer parte dessa esfera de influência do eixo e, portanto, virou inimiga do Japão. Os japoneses declararam a independência do Vietnã e colocaram um governo capacho lá. Aos poucos, o Ho Chi Minh percebe que o Viet Minh era a única força contra os japoneses num país tomado pelo caos, e eles vão aglutinando todas as forças guerrilheiras possíveis para melhorar a coordenação entre elas. Nas zonas libertadas são criados comitês populares para que no futuro eles fossem a base de um sistema de administração popular. Com o colapso do poder japonês em agosto, rola toda uma situação super complexa envolvendo o Viet Minh, que declara o governo provisório, o governo fantoche do Japão, ainda no poder, oficiais franceses e nacionalistas vietnamitas não alinhados ao PCI. Em 17 de agosto, o governo pró-japonês organiza um comício em Hanoi e alguns oradores Viet Minh armados ocupam o comício e começam a discursar inflamando a população contra o governo. As tropas do governo acabam aderindo e Hanoi é conquistada. A República Democrática do Vietnã, ou RDV, foi declarada em 2 de setembro. Só que o sul do Vietnã foi ocupado pelos britânicos. Quando eles saíram em 46, os franceses tomaram de novo o gabinete colonial. Só que como Ho Chi Minh ainda era muito forte no norte, os franceses propuseram
um acordo. A RDV poderia existir como um estado livre dentro da Indochina francesa se Ho Chi Minh permitisse a instalação de 25 mil soldados franceses no norte até 1951. E ele aceitou, mas os franceses voltaram atrás com medo de que a independência da RDV começasse uma onda de levantes. Ho Chi Minh ficou puto, lógico, e declarou guerra aos franceses. A guerra que se seguiu durou de 1946 a 1954, com uma estimativa de 200 mil soldados mortos. Os franceses espalharam soldados pela Indochina, mas o território muito montanhoso e denso do Vietnã era tão grande e complicado que isso acabava diluindo a força desse efetivo. Por um lado, os franceses tinham muito mais poder de fogo, tanques, caças, mas todo esse material dependia de muita logística e deslocamento, e o Viet Minh dominava as ferrovias e as estradas nas selvas. Por conta disso, os franceses dependiam de logística aérea, mas conforme os vietnamitas começaram a adquirir armamentos antiaéreos mais sofisticados, nem isso os franceses tinham. As emboscadas na selva pegavam os soldados franceses de surpresa, e isso não apenas causava várias baixas do lado francês, como também diminuía o moral dos sobreviventes. Os franceses tinham comandantes muito bons, mas eles não estavam preparados para a guerra de guerrilha, nem de um ponto de vista ofensivo nem defensivo. Em 1949, um evento super importante aconteceu e mudou a conjuntura a nível internacional. A Guerra Civil na China acabou com a vitória dos comunistas liderados por Mao Tse-tung, e a ajuda de Mao ao Viet Minh com suprimentos, treinamentos e refúgio foi vital. Em janeiro de 1950, a China reconheceu a República Democrática do Vietnã como uma entidade política e começou a mandar cada vez mais armamentos para lá, a ponto de, em 1953, chegar a 4 mil toneladas de armamentos por mês. Em 1950, o Viet Minh aumentou a pressão nos ataques ao norte, isolando postos avançados franceses aos poucos, depois de muito ataque de artilharia fornecida pela China. As estratégias militares ficaram a cargo de Vo Nguyen Giap, um professor de história que teve que aprender a ser um comandante militar na marra durante a Segunda Guerra, e tinha se tornado um líder militar autodidata muito experiente. Mas isso não quer dizer que as vitórias vietnamitas foram se acumulando. Em janeiro de 51, 20 mil vietnamitas atacaram 7 mil soldados franceses em Vinh Nguyen. Mas apesar da superioridade, o uso de napalm por parte dos caças franceses fez toda a diferença. E o ataque foi um fracasso. E outros fracassos desse tipo vieram, forçando Giap a abandonar a estratégia de guerra convencional e voltar para a guerrilha. E os franceses não tiveram força para manter as vitórias por muito tempo. Em 1951, a opinião pública francesa começava a questionar a utilidade dessa guerra conforme franceses iam morrendo. E os resultados começaram a parecer que não valiam mais a pena. 3 batalhões de paraquedistas foram lançados sobre uma cidade dominada pelo Viet Minh, chamada Hoa Binh. Os vietnamitas sacaram a situação e simplesmente abandonaram a cidade, focando em sabotar as linhas de suprimentos e organizar ataques esporádicos. Os vietnamitas perderam muito mais gente, uns 9 mil combatentes contra só 894 mortos do lado francês, mas a pressão acabou fazendo com que os franceses tivessem que se retirar. Os franceses se organizaram para tentar atrair os vietnamitas para batalhas preparadas pelos franceses em locais estratégicos, para que eles tivessem o controle da situação. Mas os vietnamitas não caíam nessa, mantendo a estratégia de guerrilha, que era algo com o qual eles estavam mais acostumados. Os franceses acabaram tendo que bater em retirada, e enquanto essa retirada acontecia, os vietnamitas fizeram uma emboscada violentíssima com um saldo de 1.200 mortos do lado francês. Entre março e maio de 1954, ocorreu a batalha final da Primeira Guerra da Indochina. Os franceses lançaram paraquedistas de elite em Dien Bien Phu, que era um vale com 19 km de extensão e 13 km de largura, que serviria de pista de pouso para envio de suprimentos aos franceses por via aérea. Só que os franceses cometeram um erro crasso. Eles achavam que as montanhas dos dois lados do vale, por conta da vegetação densa, não permitiria aos vietnamitas atacar com artilharia. De fato, não permitiria. E aí o que é que os vietnamitas fizeram? Desmontaram todas as artilharias, peça por peça, e foram levando essas peças uma por túneis e trilhas escondidas e remontando as artilharias quando eles chegavam na posição de tiro no topo dos montes dos dois lados do vale. Ao invés de servirem de defesa para os franceses, as montanhas dos dois lados serviram de posto privilegiado para a artilharia vietnamita, que começou a massacrar as tropas francesas no meio do vale num ataque desencadeado em 13 de março. Depois de detonar com os abrigos franceses, que não estavam preparados para artilharia pesada, começaram a inutilizar as pistas de pouso para cortar o contato dos franceses com Hanoi, dificultando a chegada de suprimentos e a evacuação dos feridos.
As chuvas dessa época pioraram a situação, transformando o local num lamaçal a ponto de alguns feridos acabarem morrendo afogados nas trincheiras, o que, inclusive na França, fez com que as pessoas associassem essa batalha a algumas batalhas da Primeira Guerra Mundial, onde gente morria afogada nas trincheiras. E essa mesma chuva impedia que a aviação conseguisse localizar as posições de tiro vietnamitas escondidas na floresta. Eles jogavam napalm a esmo na esperança de que desse certo, e não deu. Os aviões vinham de Hanoi, e quando eles chegavam em Dien Bien Phu, eles já chegavam no limite do combustível e não tinham muito tempo para atuar num ambiente com a visibilidade tão difícil por causa da chuva. À noite, o Viet Minh enviava infantaria, mas a resistência dos franceses foi forte o suficiente para dificultar o trabalho dos vietnamitas, que precisavam continuar dependendo da artilharia. Os franceses tinham a esperança de que mais cedo ou mais tarde, os vietnamitas ficariam sem recursos para continuar mantendo a pressão. Então, só restava a eles resistir até que o Viet Minh fosse embora. Mas o Viet Minh tinha toda uma rede de trilhas, túneis e afins na floresta, e milhares de vietnamitas dispostos a manter as tropas de Giap sempre prontas, mesmo nos momentos de recuo estratégico. Em 7 de maio, finalmente os franceses se renderam. Giap perdeu mais gente do que os franceses, mas ele e Ho Chi Minh ganharam a guerra, tanto na esfera militar quanto na política. E os franceses chegaram no limite. Para eles estava óbvio que ficar tentando manter o governo da Indochina não tinha mais como dar certo. Entre junho e julho de 54, os políticos vietnamitas, soviéticos, europeus, chineses, estadunidenses se reuniram para debater um acordo para a Indochina em Genebra. E esse acordo foi assinado em 20 de julho. O Vietnã foi dividido na altura do paralelo 17, com o norte controlado pelos comunistas e o sul apoiado pelos Estados Unidos, em uma zona desmilitarizada no meio com cerca de 10 quilômetros. Nesse acordo ficou estabelecido que em julho de 56 iam ocorrer eleições gerais para reunificar o Vietnã sob um único governo que fosse eleito democraticamente. Na prática, os Estados Unidos tinham medo de que Ho Chi Minh vencesse, com projeções de até 80% de votos para ele, e tanto Ho Chi Minh quanto o governo do Vietnã do Sul voltaram atrás e decidiram ficar cada um com seu país e com seu governo. Vários outros eventos ocorreram, como massacres em vilas no Vietnã do Sul, em campanhas de supostas denúncias de comunistas, descumprimentos de acordos e afins. Depois de anos de guerra contra os colonizadores franceses, agora o Vietnã teria que encarar quase 20 anos de animosidades e uma escalada rumo à guerra contra a maior potência militar do planeta. Mas isso é história para outro dia. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Os 2 livros que eu usei para esse vídeo estão na descrição, e aproveitando que vocês vão ler a descrição, deem uma olhada na nossa página do Apoia-se também, porque é graças ao financiamento dos nossos apoiadores que tanto esse canal quanto o nosso podcast, o História FM, existem. E a partir de R$2 vocês já podem nos ajudar a dar continuidade para esse trabalho. Logo logo vai ter outra rodada de sorteio de kit, e quem apoia com R$15 ou mais e já tiver apoiado com no mínimo R$60 na data do sorteio, tá concorrendo. Então, aproveita. Por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima.